Na aula de hoje vamos estudar polígonos, tudo bem? Então, para começar aqui com polígonos, eu dividi aqui em dois casos, o polígono convexo e o polígono não convexo. Vamos ler juntos aqui o que é um polígono convexo. Um polígono é convexo quando todo segmento com extremos em dois pontos de sua região interior está contida nela. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que se eu desenhar aqui, ó, dois pontos, e nesses dois pontos eu ligar uma reta, observe o seguinte, que essa reta está inteiramente contida dentro desse quadrilátero. Então, isso aqui é um polígono convexo, tá? Eu posso desenhar até mais aqui, ó. Então, sempre que eu desenhar aqui, eu vou ter um segmento de reta que vai estar dentro do polígono. Então, esse polígono aqui, ele é convexo, tudo bem? Que eu vou fazer aqui. Pera aí, deixa eu consertar. Aí, pronto. Agora, o que é um polígono não convexo ou côncavo? Caso a definição de polígono convexo não seja entendida, chamamos de polígono não convexo ou côncavo. Ou seja, nesse polígono aqui, se eu desenhar, se eu fazer um segmento de reta e esse segmento não estiver inteiramente contido no polígono, então ele é não convexo. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu desenhar dois pontos aqui, e eu ligar esses dois pontos, você tem uma parte desse segmento de reta que está fora do polígono, que é essa parte aqui, ó, que eu estou sublinhando de azul. Então, esse polígono é não convexo ou côncavo, tudo bem? Então, agora que a gente definiu o que é convexo e não convexo, vamos aqui para os elementos de um polígono. Então, tá, os primeiros elementos que a gente vai falar é em relação ao vértice, né? Os vértices, no caso aqui, ó. Vértices. Então, quem são os vértices aqui do nosso polígono? Tem o vértice A, o B, o C, assim por diante. Então, eu vou escrever aqui, ó, os vértices seriam o A, o B, o C, o D e o E, tá? Outro elemento importante em relação aos ângulos, tá? Então temos aqui, ó, ângulos. Eu vou desenhar eles aqui para a gente. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui eu vou falar que eu tenho um ângulo A, Azinho, aqui o ângulo Bzinho, Czinho, o ângulo D, Dzinho, né? E o ângulo Ezinho. Então tem esses cinco ângulos. Então tem aqui, ó, o A, o B, o C, o D e o E. Outro elemento importante são os lados dele, ok? Então, quais são os lados que a gente tem? Então, a gente tem aqui, ó, o lado AB. Então, vamos colocar aqui, ó, o lado AB, o lado BC, colocar aqui em cima do BC, o lado CD, o lado ED e o lado EA, ok? E o que mais que a gente tem de importante aqui? A gente vai ver dos vértices, dos ângulos, dos lados e tem também aqui, ó, vamos classificar esse ângulo como interno, tá? E outra coisa importante também são os ângulos externos, tá? Temos aqui ângulos externos. Aqui, ó. Ângulos externos. Então, quem seriam os ângulos externos? Então, seria esse ângulo aqui, por exemplo. O A', aqui o B', aqui C', aqui é o D', e aqui o L, tá? Então são esses ângulos aqui. Eu vou escrever aqui A', B', C', D' e E'. E por fim, um elemento importante também são as diagonais, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, isso aqui é uma diagonal. A diagonal AC e a diagonal AD, tá? Vou escrever aqui, ó, diagonais. Então temos ela aqui, ó, as diagonais. Então, o que que nós temos aqui?
temos AC e aqui a gente tem AD. Outras diagonais que a gente tem também seria a BE e BD, tá? Então vamos escrever aqui também, ó. BE e BD. Temos aqui, ó, CA a gente já tem, porque a CA e AC é a mesma coisa. Então, temos aqui, ó, a CE, tá? Então, tem mais uma aqui, CE. Beleza? Então, essas aqui são todas as diagonais e são todos elementos de um polígono que vamos estudar na aula de hoje, tudo bem? Então, aqui, ó, polígonos regulares. Um polígono é chamado regular quando é equilátero e equiângulo, simultaneamente. Então, como assim? Ele tem que ter todos os lados iguais e todos os ângulos iguais. Então, isso é um polígono regular. Então, o triângulo equilátero é um polígono regular? É regular, porque esses lados são iguais e os ângulos também são todos iguais, tá? Então, ele é regular. O quadrado também é regular, porque todos os lados são iguais. E os ângulos também são iguais, todos são ângulos de 90 graus. Tudo bem? Pentágono regular é um polígono regular, né? A gente já tem um nome regular aqui, mas ele é regular porque os lados são iguais, tá? Então, a gente tem lados iguais aqui e os ângulos também são os mesmos, tá? São os mesmos ângulos, então por isso que ele é um polígono regular. Agora vamos estudar aqui. Número de diagonais de um polígono convexo. Então aqui tem um polígono de 10 lados, tá? Observe o seguinte, que nesse vértice a gente tem quantas diagonais saindo dele, ó? Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, tá? Então observe o seguinte, e a gente não pode traçar uma diagonal aqui e uma diagonal aqui nesse vértice. Então, para a gente contar quantas diagonais sai de um vértice, a gente teria que fazer essa conta aqui, ó. 10 menos 3, que é igual a 7, tá? Porque como ele tem 10 vértices, eu tiro 3. Então, quais são os 3 vértices que eu estou tirando? O próprio A, esse vértice aqui do lado do A, e este vértice aqui do lado do A também. Tá? Então, esses 3 eu estou tirando. Agora, vamos ver aqui, ó. Então, eu vou chamar aqui de B, tá? No vértice B, tem quantos saindo? Tem quantos diagonais saindo? Vai ser a mesma coisa, vai ser 7 também. Então, aqui sai 7 diagonais. Beleza? E aqui, eu vou chamar de C, esse vértice C. E aqui também sai 7 diagonais. Beleza? Então, em cada vértice, a gente tem 7 diagonais saindo. Então, como que eu posso escrever aqui o número de diagonais, né? Vou colocar aqui n vai ser igual a quanto? N é o número de diagonais. Vai ser 10 menos 3. Opa, 10 menos 7 não. 10 menos 3. Em que esse 10 menos 3 indica o número de diagonais de cada vértice, tá? De cada vértice. Vezes quanto? Vezes a quantidade de vértices que a gente tem, que vai ser 10, tá? Isso tudo aqui dividido por 2. Por que por 2? Porque vão ter diagonais que se repetem. Por exemplo, aqui, ó. Vamos supor este vértice aqui. Eu vou chamar esse vértice aqui de D, tá? E observem que sai, por exemplo, uma diagonal daqui, sai outra diagonal daqui e assim por diante. Mas também sai uma diagonal daqui, ó, que é a mesma diagonal que sai de A. Então, a gente tem que evitar essas repetições, tudo bem? Então, a gente vai ter que cancelar isso. E como a gente cancela isso? A gente cancela dividindo por 2, tudo bem? Então, tá. Deixa eu só consertar aqui. Esse N eu não vou chamar de N, eu vou chamar de D,
tudo bem? Que são as diagonais, tá? Como que eu posso generalizar essa fórmula, né? Observe que o 10 aqui é o nosso número de vértices, tá? Então, eu vou chamar ele de n. Então, eu posso generalizar a fórmula da seguinte maneira. Então, diagonais é igual a n menos 3 vezes n dividido por quanto? Dividido por 2. Então, eu tenho aqui uma forma para achar a quantidade de diagonais de um polígono, tá? De qualquer polígono. Então, é essa a forma que a gente usa para encontrar a quantidade de diagonais. Beleza? Continuando, soma da medida dos ângulos internos, tá? Então, vamos supor aqui que eu tenho um hexágono. Eu tenho aqui seus ângulos. Então, tem um ângulo aqui, tem outro ângulo aqui, mas isso aqui não interessa a gente, ó, por enquanto, tá? Vou fazer o seguinte, ó, presta atenção. Eu vou dividir em triângulos isso aqui, ó. Então, ó, desse vértice aqui, que eu vou chamar de A, eu vou puxar isso aqui, ó. Então, tem um triângulo aqui, ó. Qual triângulo? Um triângulo aqui, ó, A, B e C. Tudo bem? Então, eu posso construir mais um triângulo aqui, ó. Que vai ser o triângulo ACD. E aqui eu também posso construir outro triângulo, que vai ser o triângulo ADE. E observe que eu também construo outro triângulo aqui, que eu vou chamar de F, que vai ser o triângulo AFE. Agora observe o seguinte. Ó, aqui eu tenho um triângulo com esses ângulos aqui, ó, tá? Aqui eu tenho outro triângulo com estes ângulos aqui. Também tem outro triângulo com essa quantidade de ângulos. E aqui eu tenho outro triângulo com essa quantidade de ângulos. Observe o seguinte, que se eu somar todos esses ângulos aqui, eu vou ter a soma de medidas dos ângulos internos desse hexágono, tudo bem? Mas só que também observe o seguinte, ó, esse triângulo aqui tem quantos graus? Deixa eu colocar de cinza aqui, ó. Aqui tem 180 graus. Aqui também tem 180 graus. E aqui tem 180 graus. E aqui também tem 180 graus. Então, para eu descobrir a soma dos ângulos internos desse hexágono, eu teria que fazer o quê? Soma dos ângulos internos vai ser igual a 180 graus vezes 4. Mas, matematicamente, eu tenho que pensar de onde que eu tirei esse 4. Pensa comigo aqui, ó. Eu tenho 6 vértices. Só que 2 eu não estou usando, né? 2 eu não estou ligando. Então, como que eu iria escrever esse aqui para obter esse quadro? Eu iria escrever assim, ó, 180 graus vezes 6 vértices, em que desses 6 vértices eu estou tirando 2, tá? Então, como que eu posso generalizar essa fórmula? Lembrando, isso aqui não é uma demonstração e nenhuma dedução da fórmula. É só um entendimento prévio, tá? Assim como foi das diagonais, não foi uma demonstração, é só um entendimento prévio da fórmula. Então, eu posso escrever da seguinte forma, ó. 180 graus vezes n, em que n é a quantidade de vértices, menos 2. Então, é assim que eu escrevo. Então, temos aqui a fórmula para descobrir a soma interna de um polígono, tá? Um polígono regular. Então, por exemplo, aqui, ó. Qual que seria a soma interna de um triângulo? É simples. O triângulo tem quantos vértices? O triângulo tem 3, né? Então, eu vou colocar a fórmula. SI é igual a 180 graus vezes n menos 2. Só que o n vale 13, então esse i é igual a 180 vezes 3 menos 2. 3 menos 2 dá 1. Então esse i vai ser igual a 180 graus vezes 1, que vai ser igual a 180 graus, tá?
Então, a soma interna de um triângulo é 180, que a gente já sabia. Mas é só para mostrar que a fórmula dá certo, tá? Então, por exemplo, de um quadrado aqui, ó. Então, a soma interna de um quadrado. Então, ó, a gente tem quantos vértices no quadrado? A gente tem 4. Então, o nosso SI vai ser como? Vai ser 180 graus vezes 4 menos 2, tá? Então, SI vai ser igual a quanto? 180. 4 menos 2 vai dar 2. Então, SI é igual a 360 graus. Tudo bem? E para finalizar aqui, soma das medidas do ângulo externo. Então, aqui tem um pentágono, tá? Isso aqui foi só uma representação. Deixa eu terminar de desenhar ele aqui. Aqui, ó. Peraí, ficou torto. Deixa eu consertar. Então, temos aqui, ó. Tudo bem? Então, quem que são os ângulos externos desse pentágono? Temos aqui os ângulos externos representados pelas letras verdes, tá bem? Deixa eu consertar isso aqui também. Aqui a gente tem ABCD, aqui vai ser E, e aqui vai ser a linha, tá? Então, sempre em todo polígono, os ângulos externos vão ser iguais a 360. Então, nesse hexágono aqui, qual que seria a soma dos ângulos externos? A gente teria aqui A', mais B', mais C', mais D', mais E' é igual a 360 graus. Mas isso é válido para todos os polígonos regulares. Então, eu posso escrever que a soma dos ângulos externos vai ser sempre 360 graus, tá bem? Então, a gente já tem uma fórmula pronta aqui. A soma dos ângulos externos é 360 graus em todos os polígonos, tudo bem? Então, isso foi a aula de hoje. Se gostarem, deixa o like, curta e se inscreva. Até a próxima aula.